fazer com que as instituições funcionem de um modo mais satisfatório? O ato de instituir implica necessariamente no cerceamento da liberdade dos indivíduos? Qual é, de fato, a função de uma instituição? Essas são as questões levantadas pelo filósofo e psicanalista André Martins no programa de hoje. O projeto moderno, baseado numa razão, numa racionalidade tradicional, se calcou, né, que é a ideia do humanismo e tudo, quer dizer, as intenções sempre foram muito boas, mas se calcou numa proposta que, utilizando uma frase do Nietzsche, né, de correção da existência. E o Nietzsche ele vai propor a ideia do trágico justamente para se contrapor a esse projeto que não é só o da modernidade, mas também o da modernidade, mas que já foi antes o da Idade Média, o das religiões, num certo sentido, e antes disso, da Grécia a partir de Sócrates, né, de buscar formular projetos, né, de transformar, aí, já sob essa ótica nietzschiana, a própria existência. Né? Então, a nossa interpretação é de que isso viria de uma dificuldade de lidar com o que, na existência, nos desagrada. Tanto o Spinoza quanto o Nietzsche, eles fazem essa diferenciação, quer dizer, essa crítica à ideia do bem e do mal, que foi instituída de forma bastante clara a partir de Sócrates. Então, eles fazem essa crítica dizendo que não existe o bem e o mal, mas sim que o bem e o mal são uma abstração a partir do que nos agrada e nos desagrada. Quer dizer, então, o homem, de uma forma geral, a partir do que o agrada, ele pensou, bom, isso é o bem, né? E a partir do que o desagradava, ele pensou, isso é o mal. Então, a ideia básica de ambos, né, apesar de serem distantes quase 2 séculos, né, é a de que, na verdade, o bem é uma generalização, uma universalização indevida do bom, e o mal é uma universalização indevida do ruim. Então, o que nos é bom, a gente teria essa tendência de achar que constitui um valor que está fora da natureza ou fora da interação, das relações, um valor por si só, um valor absoluto, que seria o bem, e o que nos desagrada também constituiria um valor que estaria fora dessas interações, das interações reais da vida presente, para usar o termo, né, da filosofia fora da imanência, né, e que constituiria o mal, né, um valor absoluto. Quando Spinoza diz que uma ideia afirma algo, ele está dizendo assim, que as coisas são múltiplas, complexas, e que uma ideia que eu tenha de alguma coisa, eu já estou tendo essa ideia dentro da interação que eu tenho com a coisa que eu estou conhecendo. Com Nietzsche, a descrição que ele faz é próxima dessa. Ele diz simplesmente que a gente está sempre valorando no sentido de que, na relação com as coisas, relação de conhecimento, de uso das coisas, eu inevitavelmente sou seletivo, né? Nós somos inevitavelmente seletivos. A gente só cria e acredita em valores absolutos e transcendentes a partir da nossa experiência. Então, voltando à ideia do bem e do mal, se na minha experiência eu valoro as coisas que me são boas, que me agradam ou me são favoráveis, aumentam a minha potência, eu valoro achando-as boas. E se acontece de eu confundir este bom com o bem, né, então eu passo a criar um valor transcendente a partir de uma experiência mais ou menos singular, ainda que a gente possa generalizar e pensar que existem experiências que são mais ou menos comuns a todos os seres humanos. Essa passagem de valores ligados à experiência para valores universais é o que faria a passagem do que em filosofia a gente pode chamar de uma compreensão ética, e quando a gente pensa nos valores universais, absolutos, transcendentes, numa compreensão
moral ou em valores morais. Então, a moral, ela se definiria por estabelecer valores ou critérios que independem da singularidade da experiência de cada um. Justamente porque o discurso moral, ele acredita, ele passa essa ideia de que existe um bem e o mal e o mal, enquanto tais, são válidos sempre para todos. O que tanto Spinoza quanto Nietzsche estão tentando mostrar é que esse bem e esse mal, supostamente válidos para todos em qualquer momento, em qualquer lugar, foram criações a partir de um bom e de um ruim da experiência. Então, o que eles estão propondo é, digamos, essa volta para essa compreensão do bom e do ruim e, portanto, para uma valorização, voltando para a palavra, da imanência, né? Então, imanência contraposta à transcendência, uma valorização da experiência e, portanto, do afeto. Não é à toa que esses dois autores são filósofos que têm, na sua filosofia, uma teoria dos afetos. A tradição filosófica, contrariamente a esses autores que eu estou trazendo, ela sempre valorizou a moral, no sentido de vamos estabelecer com uma razão dissociada da vida, nesse sentido, né, o que é o bem e o mal segundo critérios absolutos e válidos, portanto, para todos, em qualquer lugar, etc. Né? E aí, a partir disso, segundo esses critérios, eu faço uma imposição moral, né, ou me submeto a essa moral, acreditando que isso vai melhorar a existência. Mas será que a crise dos valores, a crise das instituições, que é o tema de hoje, a crise da racionalidade, da tecnologia, a crise política, né? Ou a crise, enfim, de um modo geral, do projeto moderno, ou mesmo do humanismo, apesar, repito, de todas as suas boas intenções, será que esse projeto que entra em crise, ele é responsável pela degradação do planeta, pela violência? Né? Parece uma causalidade linear demais. O que seria problemático nesse projeto, repito, apesar de suas boas intenções, seria o sentimento de que a existência com o que há de bom e ruim, a vida com suas vicissitudes, poderia e deveria, né? Quer dizer, são dois problemas distintos mas correlatos, né? Deveria e seria possível ser melhorada no sentido de corrigida. Então, que seria esse sentimento é que seria problemático, porque ele levaria a uma intenção, a um sentimento de insuficiência da existência e, portanto, uma insatisfação, um mal-estar em relação à existência e que, a princípio, pelo menos como meta ou como utopia, esse mal-estar poderia ser superado. O que estaria na origem desses vários projetos de correção da existência seria um desejo de controle. E um desejo de controle dentro do possível total, quer dizer, um controle o mais amplo e vasto possível. Um controle da vida com uma ideia subjacente que seria assim, se a humanidade, o homem, nós, né, não controlarmos a existência, a catástrofe vai acontecer. Né? Quer dizer, então, um sentimento de uma catástrofe iminente caso a vida não seja o tanto quanto possível controlada. Por muito tempo, o homem acreditou que a existência só poderia ser melhorada caso a vida fosse cada vez mais controlada. Que papel desempenham as instituições nessa relação de controle da existência? Os projetos socrático, religioso e, por fim, moderno propõem o crescente controle da vida como forma de se atingir o melhoramento da existência. Mas o desejo de controlar a vida não regula apenas as relações entre o homem e a sociedade. Ele também se apresenta no âmbito privado, nas relações entre pais e filhos.
Eu vou fazer, de vez em quando, um contraponto com a relação que a gente tem com as crianças, né? Que eu acho que é um bom exemplo para tornar mais concreto assim, o que eu estou querendo dizer. Existem pais, né, que ficam tão preocupados dos filhos, isso em qualquer idade, né, seguirem caminhos errados e que acreditam, ou pelo menos têm a tendência a exercer um controle tanto quanto absoluto possível, né, sobre os filhos. Como se isso fosse impedir qualquer tipo do que, digamos, de destino, né, ou de acontecimento que os pais estão temendo que aconteça, né? Não é um controle total dos pais sobre os filhos, em que idade que for, desde pequenininho, 2 anos de idade, adolescente, a idade que for, que vai impedir qualquer mal que está tentando ser evitado por esse controle. Quando acontece alguma catástrofe com filhos ou na humanidade sob controle, né, é compreensível que a sensação seja, viu? Olha só, tinha que ter controlado ainda mais. A gente tem, me parece, né, uma tendência, ao mesmo tempo, a buscar instituições, mas buscar instituições dentro desse sentimento, desse desejo de controlar a vida, para que ela não sofra imprevistos. E, ao mesmo tempo, a gente tem também esse sentimento e essa experiência, né, de que, de alguma forma, instituir acaba sendo acaba consistindo em enquadrar a vida, e isso tira alguma coisa de riqueza da própria vida. Então, vou dar exemplos de instituições: casamento, família, instituições políticas, né? Sistemas de governo, partidos políticos, instituições administrativas, empresas, igrejas, escola e por aí vai, né? Agora, só para a gente pensar bem assim, o que eu estou entendendo por instituição, a linguagem também é uma instituição, é algo instituído para permitir, enfim, a comunicação, etc. Acho que é uma coisa comum, familiar para todos nós, essa ideia assim, digamos, no namoro está tudo indo ótimo, tá? Aí casa, né? E aí o amor, a paixão, ou mesmo o entendimento começa a ficar mais difícil, ou institui uma família, aí não tem mais tempo para nada, os deveres pesam, e aí a riqueza da vida começa de algum modo a se perder, ou algo da riqueza da vida começa a se perder. A mesma coisa, né? A própria ideia de escola, né? Tanta coisa para aprender em relação à vida, mas não, aí coloca aquele programa já pré-determinado e tudo, e aí se enfatiza que o aluno tem que aprender na marra aqueles conteúdos disciplinares, né? O termo é forte, né? As disciplinas, e se perde um saber pensar ou uma melhoria para a vida. Então existe essa ideia, né? Ao mesmo tempo de um desejo de controlar a vida através da institucionalização das coisas, e ao mesmo tempo um sentimento ou uma experiência de que a instituição cerceia a liberdade do indivíduo e, de alguma maneira, talvez poda algo da ordem de uma riqueza de vida, de uma potência de vida, de uma vitalidade. Bom, e aí a minha questão, né, a nossa questão para hoje é pensar assim, será que esse cerceamento ele está ligado ao próprio fato de instituir? Será que instituir inevitavelmente implica nesse cerceamento da liberdade ou do indivíduo? A minha intenção, né, é argumentar de que não. A ideia que eu estou trazendo é que a gente está tão habituado a que institucionalizar signifique cerceamento da riqueza da vida, ou da vitalidade, ou da potência dos indivíduos, porque os nossos projetos de cultura e de civilização têm sido projetos calcados nesse projeto socrático de correção da existência. Então,
A minha ideia, o que me parece, né, e que eu estou trazendo para partilhar com vocês, é de que existe um projeto moral e moralizante que está na origem, tradicionalmente, né, das instituições, do institucionalizar. Então, é como se, de uma maneira difusa, a nossa cultura, de uma maneira geral, já trouxesse como um pensamento, num certo sentido, atávico, né, esse sentimento socrático de que ou a gente controla ou o resultado vai ser a catástrofe, o caos, né? E que então cada um de nós, né, e o homem de uma forma geral, acabasse sendo levado a buscar esse autocerceamento e viver nessa dicotomia entre um controle socrático e uma pulsão de vida que só conseguiria se expressar na nossa vida através de transgressões ou de certas fases da vida onde fosse, dentro desse projeto institucional como um todo, onde fosse esperado que aquela expressão pudesse acontecer. No primeiro parágrafo do livro do Spinoza, chamado Tratado Político, ele chama a atenção do seguinte, né, que tradicionalmente os políticos, os filósofos políticos, os filósofos morais, eles tendem a condenar a natureza humana, no sentido de condenar as paixões, de condenar as emoções, os sentimentos, e de propor um ideal de natureza humana que não existe na natureza. Os filósofos concebem as emoções que se combatem entre si, em nós, como vícios em que os homens caem por erro próprio. É por isso que se habituaram a ridicularizá-los, deplorá-los, reprová-los, ou, quando querem parecer mais morais, detestá-los. Julgam assim agir divinamente e elevar-se ao pedestal da sabedoria, prodigalizando toda espécie de louvores a uma natureza humana que em parte alguma existe, e atacando, através de seus discursos, a que realmente existe. Concebem os homens, efetivamente, não tais como são, mas como eles próprios gostariam que fossem. A moral tradicional, ela sempre buscou condenar as paixões e pensar que a razão, ela poderia ser exercida sem nenhum tipo de afetividade. Então, que o ideal seria formular-se um mundo ou uma natureza humana ou uma conduta, que a ação humana seguisse regras que fossem determinadas de uma maneira puramente abstrata, por um raciocínio de um mundo e de uma natureza humana que não são reais. Então, o Spinoza diz, para a gente poder, de fato, pensar uma melhoria, tanto política quanto existencial, né, essa melhoria seria uma melhoria afetiva. Então, não seria uma correção da existência, onde só existimos nos afetando, mas sim uma possibilidade de compreensão de como que os nossos afetos funcionam, para que a gente possa melhorar a qualidade desses afetos. Então, uma melhoria, digamos, na imanência, nas interações, e que não é uma melhoria de uma vez por todas, não é uma nova existência, né? É dentro da existência, como que a gente pode compreender o que nos abate, o que nos alegra, o que aumenta a nossa potência de agir, o que nos vitaliza, o que, ao contrário, nos entristece, para poder interagir com o mundo, com as coisas, com as pessoas, de uma maneira mais produtiva, positiva, potente. Ele diz que os filósofos, né, e teóricos que propõem essa natureza humana puramente abstrata, como se ela fosse melhor do que a natureza que existe, na verdade, o que eles escrevem nada mais é do que uma sátira. Então, ele é forte na crítica, né? Ele diz assim, esse projeto moral, ele pode ser muito bonito na teoria, mas, na verdade, vou usar um outro termo, né? É uma piada, né? É uma bobagem.
porque não adianta ele propor algo que, num raciocínio abstrato, fosse maravilhoso, porque não é maravilhoso, porque é um maravilhoso que não existe. Então, se a gente parte do princípio de que existimos na existência, né, na vida, no real, um maravilhoso abstrato e puramente abstrato e que nega a natureza humana e que, ao ser visto como o ideal e como maravilhoso, na verdade, por contraposição, já está instaurando um sentimento de que a realidade é ruim, de que a natureza humana é má, né? Quer dizer, que existe uma natureza humana supostamente essencial, transcendente, que é boa, mas que a natureza real é má. Então, esse projeto não é maravilhoso, ao contrário, ele só está servindo para abaixar, diminuir a nossa potência de vida e o amor que a gente possa ter pela existência. Como que o Spinoza utiliza essa compreensão, esse princípio, então, assim, de vamos afirmar e conhecer como somos para tentar, ao entender como somos e como a gente se afeta, né, tentar se afetar melhor. Como que ele utiliza isso? Assim como na filosofia dele, de um modo geral, ele faz um contraponto, né, ele se opõe nos pontos fundamentais a Descartes, que é um contemporâneo dele, né? Na filosofia política, ele se contrapõe a Hobbes. O homem é o lobo do homem. A frase do escritor romano Plauto é citada pelo filósofo e historiador inglês Thomas Hobbes em sua grande obra de filosofia política, Leviatã. A citação resume sua opinião sobre a natureza humana. Para Hobbes, o homem, em seu estado natural, é dominado por apetites e desejos e não mede esforços para realizá-los, o que inevitavelmente leva a uma situação de hostilidade permanente. Para que isso seja evitado, o homem deve estabelecer certas obrigações morais e abdicar de parte de seu direito natural, recebendo em troca a proteção do Estado. Para Hobbes, esse era o contrato social, o pacto que os membros de uma sociedade civilizada estabelecem a fim de garantir a segurança e o bem-estar coletivo. O que é interessante nessa descrição e nessa proposta do Hobbes é que ele apresenta a questão do convívio social possível e, portanto, das institucionalizações de uma forma dicotômica, no sentido assim, de opor indivíduo e bem comum. O que está sendo dito é, se queremos conviver uns com os outros de uma maneira viável, né, é preciso que a gente se submeta a essa racionalidade geral e a um funcionamento coletivo, né, único. O que o Spinoza critica nisso, né, antes de mais nada, é a ideia do direito natural, né? O Spinoza enfatiza assim, que ele entende por direito natural a nossa própria potência de existir, que é o que em latim tem o termozinho, né, conatus. Né? Então, o que ele chama a atenção é de que, assim, se nós existimos, nós temos uma potência de existir. Essa potência de existir, e aí ele vai chamar essa potência de existir de direito natural, né? Essa potência de existir, ela é inalienável. Ou seja, por mais que cada um de nós possa acreditar nesse projeto hobbesiano, né, e, portanto, acreditar que estamos cedendo a nossa liberdade, às instituições, a algum tipo de controle, etc., etc., no fundo, é inevitável que a gente continue com a nossa potência de existir. A única coisa que a gente está fazendo é criando uma dissociação, uma dicotomia e um conflito. Essa dicotomia, ela já vai ser existencialmente problemática, né? E aí sim, essas instituições vão tender a serem insuficientes e insatisfatórias. As instituições hoje se revelam insuficientes e insatisfatórias, gerando impotência e mal-estar no homem que se vê incapaz de se realizar plenamente. É possível concebermos uma outra forma de funcionamento para as instituições? No próximo bloco. As instituições têm funcionado através da limitação da potência de existir do homem.
Esse modelo, porém, se revelou insuficiente e insatisfatório. Como podemos repensar as instituições? O que o Spinoza propõe é que a gente possa pensar as instituições ao contrário de pensá-las no modelo de um controle que se desejaria absoluto, né? A gente pensar as instituições como formas de organização que favoreçam a nossa potência individual. Seria mais ou menos assim, existe até na psicanálise, né, um consenso, às vezes explícito, às vezes tácito, né, da importância do limite. Spinozianamente falando, me parece assim que muito mais importante do que impor limites é a gente desenvolver nossa potencialidade, nossa potência de vida, nossa potência de existência. Por quê? Porque quando a gente começa a perceber o que a gente pode fazer, sentir, realizar, já é dado por si só o que a gente não pode. Porque ou seja, não é preciso impor limite. Ao contrário, quanto mais a gente pode se expressar, pode se realizar, pode se sentir ativo na vida, mais a gente percebe o quanto a gente não pode. Então, o limite ele é dado a partir de uma positividade da ação e não a partir de um cerceamento da ação. Então, dessa maneira, eu estou ligando nessa ideia, a ideia de que a gente pode conceber instituições que balizem as ações humanas, mas de fora, que a imagem geográfica, né, o espacial que eu tenho, é assim, de fora, como contornos, mas dentro dos quais cada um possa se sentir, aí sim, livre para ser, né, e para agir, para pensar, o que é totalmente diferente da ideia da proposta moral ou da proposta hobbesiana, que, em geral, acredita que é preciso que se exerça um controle de perto do indivíduo, porque se esse controle não existir, o indivíduo vai ser levado à sua própria destruição ou à destruição do outro. O que o Spinoza está dizendo é assim, que quanto mais você controla de perto, né, mais você cerceia esse direito natural, essa potência de existir, e aí sim é que vai existir uma reação mais ou menos catastrófica, mais ou menos violenta, contra esse cerceamento. E que, portanto, quanto mais você cria instituições que favoreçam a diversidade, a singularidade, que favoreçam esse exercício das nossas potencialidades, mais as pessoas vão se sentir realizadas e menos vão precisar reagir, né? Vão agir mais do que reagir. O que o Spinoza está propondo é que, assim, ao invés de existir um controle moral, que exista uma normatização civil, é o termo que ele usa, né? Quer dizer, que a gente possa estabelecer regras, normas, leis que sejam, né? Que favoreçam a liberdade da potência de cada um no interior, né, desses referenciais largos, mas sem um controle das ideias, sem um controle moral, né? Seria mais ou menos assim, para a gente pensar esse controle moral, mais ou menos a ideia familiar, né, para a religião, assim, de que se peca até em pensamento. Imagina que controle absurdo, né? A pessoa está lá calada, não está fazendo nada, pensou alguma coisa e pequei em pensamento. É um controle moral interno, né? Persecutório. A pessoa não está livre nem consigo própria, né? Quer dizer, seria o oposto disso. E, num certo sentido, se a gente pensar, para ilustrar e tornar mais concreto esse pensamento, se a gente pensar até as nossas instituições contemporâneas, jurídicas, ao mesmo tempo a mídia, etc., quando existe algum tipo de crime, o que é mais comum acontecer? Uma condenação moral, essa pessoa é má, não presta, é moralmente ruim, etc., etc. E, curiosamente, mas eu acho que que esses autores que eu estou trazendo, né, estão tentando mostrar que, paradoxalmente, faz todo sentido, curiosamente, ninguém é punido, etc., etc. Quer dizer, então, enfatiza-se
a punição moral e alarga-se completamente algum tipo de retaliação civil. O que o Spinoza está propondo é o contrário. Assim, se os nossos afetos, se é impossível a gente se afetar sempre bem, se de alguma forma a gente se afeta mal também, a gente se abate, a gente tem inveja, ciúme, ganância, cobiça, etc., etc., que é possível todos termos, né, e que num momento ou no outro a gente se percebe com algum tipo ou algum grau de ressentimento em relação ao outro, à vida, a coisas que nos fazem, se as coisas que nos desagradam geram em nós reatividade, então, em grau maior ou menor, isso está previsto como possibilidade na natureza humana. Agora, o que deve ser, de alguma maneira, cerceado para usar um termo da psicanálise, a passagem ao ato. Né? Quer dizer, que isso prejudique o convívio, um convívio social que favoreça a potência de agir de cada um. Normalmente, o que acontece é o contrário. É uma condenação moral como se o outro, só ele tivesse uma natureza ruim,